Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Hoje nós iremos falar sobre exceções à regra do octeto, dando continuação aí ao nosso estudo sobre ligações covalentes. Então, antes de iniciar o vídeo, deixe seu like e também se inscreva aí no canal que sempre vai ter atualização dos nossos conteúdos, tá? Então, continuando o nosso conteúdo, o que a gente sabe? A gente sabe que as estruturas de Lewis, elas são formadas através de átomos que são ametálicos ou ametais ligados com hidrogênio, sempre com a intenção de obedecer à regra do octeto. Sempre os átomos têm que ter 8 elétrons. Mas existem algumas exceções a essa regra do octeto. Na verdade, a gente estudou, por exemplo, uma exceção, que é o hidrogênio. O hidrogênio ele não tem 8 elétrons na camada de valência. Ele completa apenas o dubleto. Ele fica com 2 elétrons na camada de valência. As outras exceções é o que nós iremos estudar nessa aula de hoje. Então, quais são essas exceções? Existem moléculas que elas comportam ou mais do que 8 elétrons ou menos do que 8 elétrons. Então, existem essas exceções. Então, a primeira exceção são as moléculas que conseguem expandir a camada de valência e comportar com isso mais do que 8 elétrons. Quais são essas moléculas? São moléculas formadas através do átomo central que estão localizadas a partir do terceiro período da tabela periódica para baixo. Então, sempre que tem expansão da camada de valência, obrigatoriamente os átomos centrais têm que estar do terceiro período, ou seja, da terceira linha para baixo. Então, por exemplo, o enxofre. O enxofre está na família 6A ou no grupo 16 e ele está no terceiro período. Então, ele consegue expandir a camada de valência. Por quê? Por dois motivos que está escrito aqui. Primeiro, esses átomos eles apresentam subníveis de vazios. Então, eles conseguem comportar elétrons ou ser adicionado elétrons através desses subníveis de vazios aí. Além disso, eles são átomos relativamente grandes, então eles conseguem ter mais do que 8 elétrons. Por exemplo, então, o oxigênio, ele está na família 6A, no segundo período. Ele não consegue expandir a camada de valência, porque ele está no segundo período. Então, anota aí. Só expande a camada de valência átomos que estão do terceiro período para baixo. O fósforo, por exemplo, ele também consegue expandir a camada de valência. Ele está na família 5A, ou grupo 15, e no terceiro período, embaixo do nitrogênio. Então, ele consegue também comportar mais do que 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, sempre a expansão de camada de valência ocorre do terceiro período para baixo. Então o átomo é o átomo central. Então, isso justifica, por exemplo, existir algumas moléculas a partir de até então que a gente nem imaginava. Por exemplo, igual os gases nobres, a gente sempre fala que não existe moléculas formadas através de gases nobres. E muito pelo contrário, existe sim. Entre elas, destaca-se o tetafluoreto de xenônio, que é o XeF4. Então existe moléculas formadas através, sim, de gases nobres. Aqui o xenônio, beleza? Por exemplo, a família 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência, os halogênios, eles podem ser átomos centrais. Então, sempre a gente colocava eles como átomos das extremidades. Por exemplo, o PCl3. O PCl3, ele está na extremidade, o cloro. Só que o cloro, ele pode formar átomos moléculas, né, na verdade, que ele seja o átomo central, beleza? Assim como o iodo, assim como o bromo. E a outra exceção da camada de valência são moléculas que apresentam estruturas deficientes em elétrons. Então, essas moléculas que são deficientes em elétrons sempre vão estar localizados principalmente na família 3A
ou no grupo 13 da tabela periódica. Exemplo, o bromo. O bromo, ele é um ametal, então ele forma ligação covalente, porque ametal ligado com ametal é ligação covalente. Nós iremos ver que nesse caso ele vai apresentar apenas 6 elétrons depois de formar a molécula, beleza? Então a exceção aqui para estruturas deficientes em elétrons são justamente da família 3A. Então, um exemplo seria então o BF3, no qual o bromo vai formar uma estrutura deficiente em elétrons. Eles vão apresentar apenas 6 elétrons. O que vai acontecer com isso? Como ele está deficiente em elétrons, mais à frente nós iremos estudar acidez de compostos inorgânicos. Como ele está deficiente em elétron, a tendência quando tiver uma reação química é que ele estabilize, é que ele receba elétrons para ficar com 8 elétrons. Então, o BF3, a gente vai chamar ele de um ácido, que é chamado ácido de Lewis, porque ele tem a tendência de receber elétrons para que obedeça a regra do octeto, beleza? Então, quais são as exceções à regra do octeto? É esses 2 pontos, além do hidrogênio. O hidrogênio só forma, na camada de valência, 2 elétrons, só completa o dupleto. Então, há moléculas que expandem a camada de valência, sempre o átomo central está localizado do terceiro período para baixo da tabela periódica, da terceira linha para baixo. E há moléculas que são deficientes em elétrons, que estão localizados no grupo 3, beleza? Vamos fazer uns exemplos sobre esse caso e depois fiquem aí algumas atividades para vocês fazerem. Abração e até